Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a Câmara sediou a audiência pública que discutiu com a população o novo modelo de transporte público para a cidade. O encontro, que teve transmissão ao vivo e contou com a participação por telefone, uma vez que a pandemia de coronavírus exige o distanciamento, respondeu dúvidas e colheu sugestões sobre o que os moradores esperam do novo transporte. Acompanhe. O novo transporte público de São José dos Campos foi o tema de uma audiência realizada na Câmara Municipal. O encontro, promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, teve como principal objetivo colher sugestões da população para o novo sistema, que deve começar a operar a partir de fevereiro do ano que vem. A ideia é apresentar ao público o edital com o modelo proposto, para então discutir o que os moradores desejam e esperam do transporte público da cidade. A audiência foi acompanhada pelos vereadores José Dimas e Sérgio Camargo. Como estamos passando pela pandemia de coronavírus, a audiência não contou com a participação presencial da população, mas foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo e da Prefeitura, e contou ainda com a possibilidade de interação por telefone. Ao todo, 12 moradores deixaram sugestões. Entre as reivindicações apresentadas estavam questionamentos sobre a extinção do cargo de cobrador e sobre os critérios para a habilitação das empresas interessadas em participar do processo de licitação, o qual já tem um modelo de edital proposto. O público ainda apontou a necessidade da ampliação do sistema cicloviário, da disponibilização de novas linhas de ônibus e de alterações de itinerários. Também houve citações com cobranças para diminuir atrasos e ônibus lotados. O secretário Paulo Roberto Guimarães, acompanhado de técnicos da Secretaria de Mobilidade, respondeu às dúvidas e informou que a devolutiva das manifestações vai ocorrer em até 5 dias úteis após a audiência. As respostas estarão disponíveis no site da Prefeitura, na página do Novo Transporte Público. Quanto ao cargo de cobrador, um dos assuntos mais comentados, o secretário informou que a maioria desses profissionais será absorvida para outros cargos, como de agente operacional e até mesmo motorista, já que o novo transporte prevê aumento na frota. A nova concessão do transporte público está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos das empresas que realizam o serviço na cidade. Hoje, o transporte público de São José é operado por 3 companhias. Segundo a Prefeitura, o novo modelo contará com a adoção da bilhetagem eletrônica digital e conectividade com aplicativos para informações sobre as viagens. A expectativa é que também haja redução no valor da passagem, já que o processo de licitação previsto é pautado na menor tarifa. E lembrando que as pessoas que não participaram ao vivo da audiência poderão encaminhar suas manifestações até esta quarta-feira pelo telefone 156, pelo e-mail transp@sjc.sp.gov.br ou então pessoalmente via protocolo na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, que fica no Parque Industrial. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de emprego. Se você está em busca de uma oportunidade, então fique com a nossa agenda de serviços e confira as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para consultor de vendas, costureira, instalador de mármore e granito, mecânico de caminhões, pedreiro, professor de auxiliar de veterinário, vendedor externo e vendedor interno. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. As obras do Hospital de Retaguarda de São José dos Campos já começam a dar sinais de como será a nova unidade de saúde montada em módulos. A estrutura inovadora chama atenção e deve ficar pronta no mês que vem. O hospital vai contar com 40 novos leitos de pronto-socorro para atender pacientes com o novo coronavírus. Aos poucos, o Hospital de Retaguarda de São José dos Campos vai ganhando forma. A unidade, construída em módulos, vai servir como um reforço no atendimento a pacientes com coronavírus. Serão 40 novos leitos que ajudarão a desafogar os hospitais da cidade. A Câmara compareceu ao anúncio da obra e destacou a importância dela nas ações de combate à Covid-19.
Como o prazo de conclusão é curto, são 45 dias para o hospital ficar pronto, o trabalho de instalação dos módulos não para. Na estrutura são utilizados chassis de aço que recebem paredes, teto, piso, instalações elétricas, hidráulicas e tubulações de ar comprimido. A inauguração da unidade deve acontecer ainda no mês de julho e, segundo a Prefeitura, assim que a pandemia acabar, o hospital vai servir como um novo pronto-socorro para a cidade. E a gente continua a falar sobre coronavírus. Acompanhe agora no nosso boletim epidemiológico o número atualizado de casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade. E toda essa situação de quarentena ainda gera muitos questionamentos, né? A gente sabe as principais regras impostas pelo distanciamento em áreas públicas da cidade, mas como devem e podem funcionar as áreas comuns dos condomínios de casas e prédios? Para ajudar a tirar as dúvidas, nós conversamos com especialistas que nos ajudaram a entender quais são as regras para esses espaços. Confira. Alberson é síndico em um condomínio na zona sul da cidade. Durante a pandemia de coronavírus, ele tem adotado medidas de prevenção que refletem na vida de todos os moradores e prestadores de serviço. O uso do álcool em gel e da máscara de proteção facial são algumas das principais obrigatoriedades para quem frequenta o local. O condomínio, ele, como recomendação do governo, lei do governo, nós pedimos para que todos os moradores utilizassem a máscara, como modo até de proteção para todos aqui dentro. O condomínio também adquiriu máscaras para os funcionários que trabalham aqui e, logicamente, foi assim uma ordem passada para o pessoal da segurança não permitir a entrada de visitantes sem o uso de máscaras, principalmente esses que vêm de fora. Academia, salão de festas, churrasqueira e piscina, tudo vazio. Essa tem sido a realidade de muitos condomínios residenciais desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Neste que nossa equipe visitou, todas essas áreas comuns estão fechadas e fora de funcionamento, para evitar justamente o contágio e a proliferação do vírus. Todas essas áreas foram fechadas, como para prevenirmos de não ter aglomeração nesses locais. E quando se mora em um condomínio, é preciso cumprir as mesmas regras. Por isso, nossa equipe conversou com o diretor de administração imobiliária e condomínios em São José dos Campos para entender como as normas da quarentena têm funcionado nestes espaços. Apesar de não ter a lei ainda sancionada pelo presidente, tudo que foi determinado através de decretos, em todas as esferas, nós consideramos como lei, vamos dizer, seguir, nós passamos todas as orientações para os nossos síndicos no sentido de seguir estritamente essas recomendações. Ainda de acordo com a administração de condomínios, além das medidas de higienização e proteção, houve recomendação para que os elevadores passassem a ser usados por somente pessoas da mesma família de cada vez. Mas as novas orientações não param por aí. Outro ponto a ser lembrado são as obras, que acabam gerando um maior fluxo de pessoas. A orientação é que somente sejam feitas manutenções e reparos necessários, principalmente quando envolvem questões de segurança. No entanto, quando acontecem dentro das unidades privadas, vale o bom senso de cada morador. Uma obra que, de repente, a pessoa vai lá arrumar uma torneira,
e é lógico que se ela não for lá arrumar essa torneira, vai ficar vazando água, e muitas vezes, se a conta de água é comum ao condomínio, ela é obrigatória, ela tem que fazer essa pequena obra, né, vamos dizer. E também existem obras em que, vamos dizer, a pessoa não está morando lá, mas ela precisa quebrar uma parede para instalar uma tubulação de ar-condicionado, ela precisa trocar um piso. Então, vamos dizer, aí essas obras, a orientação foi que não fosse realizada, vamos dizer. Hoje existem normas, né, para a realização de obras dentro das áreas autônomas, né, assim como todas as obras, mas para se realizar uma obra hoje num apartamento, numa área autônoma, tem que ter todo um atendimento às normas da ABNT, do Inmetro. Então o síndico tem que aprovar ou não essa obra. Em um momento de muitas dúvidas e incertezas, o bom senso e o respeito ao próximo devem prevalecer, principalmente quando se convive em um mesmo espaço. No caso de dúvidas em relação às normas e permissões em condomínios, é importante que os síndicos recorram às assessorias para tomar as melhores decisões. Muitos também têm muitos que eu digo síndicos, condomínios, também têm a sua assessoria na área jurídica, né? Tem ali o seu profissional da área jurídica prestando um serviço, até porque essas questões que eu falei anteriormente de um condômino entrar na justiça para fazer uma obra, não tem como, vamos dizer, o síndico tem que ter um amparo jurídico para até fazer essa defesa, né, e dar andamento nesse processo. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça será de sol entre nuvens, mas não deve chover. A máxima será de 24 graus e a mínima 14. A previsão de sol entre nuvens se mantém nesta quarta e também não deve chover. As temperaturas não se alteram. A máxima será de 24 graus e a mínima 14. E a gente fica por aqui com o nosso boletim. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê logo mais às 5h30 da tarde na transmissão da sessão de hoje. Até lá!